Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast ILPI Foco, um podcast produzido pela Dose Certa. E hoje eu trouxe aqui para falar sobre integração com a família na ILPI, como fortalecer vínculos e gerir conflitos. Duas queridas aqui. Hoje eu trouxe a Vanessa Coppe. A Vanessa, ela é psicóloga formada pela PNU, ela é sócia proprietária da Morada São Walter e da Salvatore. Trouxe também a Camila Neves. A Camila é administradora pela Unisa e ela é sócia da Salvatore e gestora também da unidade. Meninas, super obrigado por vocês terem vindo aqui, realmente é uma alegria para mim. A gente, né, já teve a oportunidade de conviver em outros momentos, reuniões de problemas de trabalho ou não, em eventos, enfim, mas é sempre muito legal encontrar vocês, muito divertido encontrá-las também, além de sempre muito inspirador, assim, são papos sempre muito de alto nível, né? Então, de novo, queria agradecer a presença de vocês aqui. Obrigada, a gente que agradece. Acho que é um tema que acho que vocês têm super propriedade para falar disso, né? Pelo que a gente já conversou em outros momentos, assim, acho muito legal o jeito que vocês conduzem e gerenciam esse tema, né, de integração com família, vínculo com os familiares, eventuais também conflitos que podem surgir dentro das LPIs, e certamente esse é um desafio, certamente, de novo, frisando, é um desafio que está em qualquer LPI do mundo, né? Nem só, né, do Brasil, mas do mundo inteiro. Acho que a gente está, é um ambiente em que as pessoas estão deixando ali um ente querido para ser cuidado, mas junto com esses pivôs ali, que é a família e o residente, na verdade vem por trás histórias de décadas, né, que vocês entram ali no meio do caminho muitas vezes para mediar essas coisas, né, e também tem muita expectativa, né, de quando alguém vai deixar ali o familiar na ILPI. E acho que às vezes até também expectativas impossíveis muitas vezes de alcançar, né, que é, né, a gente estava aqui comentando, que é como é que você consegue parar a evolução de uma doença que não tem como, né, e muitas vezes até essa é a expectativa da família, né. Então, eh, acho que é um tema bacana aqui para a gente discutir. Então, já trazendo aqui o primeiro bloco, que é falar de integração com a família, né, na visão de vocês, por que que essa integração, né, entre família e LPI e residente é tão importante na vida do residente, né, porque no final das contas o que importa é a qualidade de vida do residente ali, né, dentro da LPI. Então por que que vocês, na visão de vocês, por que que essa integração é tão importante? Qual que é o impacto também, caso tenha alguma falha nessa integração? Hoje a família, quando ela chega, ela vem com toda a bagagem dela, né, ela tem frustrações, ela tá cansada, é um ente querido. Então quando ela deixa o residente, o familiar dela pra ILPI cuidar, ela tá deixando também uma carga muito grande, expectativas, como se lá dentro ele não pudesse ter coisas que era normal acontecer na casa dele, vai continuar acontecendo. E também, a gente tem que cuidar da família. Não é só olhar o idoso, lá dentro ele vai ter um cuidado mais qualificado do que na casa dele. Nós temos os cuidadores, os auxiliares, a enfermeira, o médico, o fisioterapeuta e aí por diante. Então é um olhar diferenciado, é um olhar mais específico para a área da saúde. Na casa dele, ele tinha o amor, o carinho e o que a família conseguia fazer, entre a rotina maluca da família. Então essa família ela vem cansada, ela vem frustrada, e ela tem aquele estigma de estar ou não abandonando. Então, a integração ela é importante para os 3 pontos. A família, que não é um abandono, é um cuidado a mais no momento que precisa de ajuda. O idoso, que vai ser melhor assistido. E também o profissional que está cuidando ali dentro, que em nenhum momento ele vai fazer o papel da família. Ele vai dar amor, ele vai dar carinho e conhecimento profissional. Mas ele não é o familiar. Então, essa ponte tem que ser muito linkada entre todos. Desde o momento de trazer as famílias que não estavam tão próximas, porque se ele já não era o próximo dentro de casa, eles não vão ser tanto na ILPI. Uhum. A gente tenta aproximar. E quem vem com aquela bagagem de que olha os mínimos detalhes,
A blusa que não combinou com a calça, porque a medicação, será que estão dando remédio? Então é transparência, segurança. Fazer com que essa família entenda o nosso trabalho, deixar tudo muito claro e sempre que surgir um pingo de dúvida, alinhar, conversar. Porque o idoso ele tem que ser melhor assistido também por nós e continuar sendo assistido pela família também. Não é deixar e só visitar de vez em quando. Uhum. É ter informação dia a dia. É fazer essa integração. É como se a gente fizesse parte desta família. Eles estão deixando a gente fazer parte de um pedacinho da história deles. Cuidando um pouco melhor para eles descansarem, para eles terem a vida deles. Porque hoje, cuidar do idoso adoecido, porque o brasileiro só vai usar ILPI com a doença. 80% dos casos. A gente não tem ainda a história que tem lá fora na Europa, que eu vou me preparar para a velhice, eu vou me preparar para morar no residencial, eu vou no residencial, eu ainda posso fazer as atividades e envelhecer lá dentro. A gente não tem essa cultura ainda. Com o passar do tempo, de uns 2 anos para cá, muitos estudos, fóruns, eventos, podcasts, lives, está trazendo uma nova realidade, o que é o nosso trabalho. Porque até então, se você olhar para trás, 5 anos atrás, muitos chamavam nós de asilo. Uhum. É verdade. Eram as instituições asilares. Eu vou deixar lá porque eu não dou mais conta. E deve ser, vocês costumam, na verdade, alinhar essa expectativa quando o residente está chegando? Porque eu imagino que deve ser muito desafiador, porque é um momento que você está querendo passar confiança para eles, Sim. de deixar ali o residente ali, o pai, a mãe, o avô, a avó dele. Tudo que ele está buscando naquele momento é confiança, Isso mesmo. né? Então, chega lá e fala para ele, olha, ele vai continuar tendo infecção do trato urinário, ele vai, eventualmente, pode cair, né? Uhum. A doença dele vai continuar evoluindo, mas confia que eu vou cuidar dele. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, né, nessa comunicação no Sim. começo, né, de passar essas informações, ter esses alinhamentos, alinhar essas expectativas, sem que ele perca a confiança, né. É, porque o nosso trabalho é em cima de confiança e segurança. Se ele não confiar no residencial e se ele não ter a segurança que o idoso está bem assistido, ele vai para o residencial do lado. Sim. Às vezes ele procura, pelo tipo de acomodação, a beleza, a hotelaria, os serviços. Não, eu entendo que esse serviço o meu idoso, o meu residente, ele não precisa mais. Então eu quero esta unidade. Ou se ele vai direto para um paliativo, já não entra na senilidade 1. A família busca, mas sempre é importante avisar, aqui ele caía na sua casa, ele pode vir a cair aqui. Vamos fazer de tudo para evitar ao máximo, mas não tem como prometer algo que a gente nem ninguém pode cumprir. Porque a idade chega para todo mundo, as doenças vão evoluir, vai melhorar a hidratação, vai melhorar a higiene, que vai melhorar a infecção urinária, vai melhorar, não vai eliminar. Uhum. Então sempre ter essas conversas com os familiares. Até mesmo na visita, que é muito comum a família quando vai visitar, não visita só o idoso. Conversa com a gerente, conversa com as cuidadoras e auxiliares, bate um papo com a enfermeira, Até com outros residentes, com eventualmente. outros residentes, fazem amizades, novos vínculos. Então, assim, o idoso ele começou a se alimentar diferente, deu uma piora na deglutição. Vamos chamar essa família para conversar, mostrar o que está acontecendo. Olha, ele entrou, se alimentava assim, agora está assim. A nutricionista viu uma perda de peso. Vamos chamar a fonoaudióloga para avaliar. Porque as LPIs têm todos esses serviços. Então, a gente não pode só gestão dizer o que está acontecendo. Eu preciso de um embasamento. O que realmente está acontecendo? É para o médico avaliar e conversar com a família? A fono vai avaliar? Ele em casa não andava, ficava mais vendo TV. Lá tem as atividades, a rotina, tem o físio semanal, melhorou a marcha, está andando melhor, já está mais erguido. Então tem melhoras nítidas dia a dia. Mas isso não quer dizer que a gente vai parar a evolução de uma doença neurológica, que eu vou parar a evolução de uma doença motora. A gente não tem como. A gente vai trazer qualidade num momento muito delicado, que é a finitude. Porque dali, ele só tem 2 caminhos. E trabalhar esse assunto também com a família. Porque senão a família
pode vir a criar uma expectativa que depois a casa e a LPI se torna um lugar que não foi tão legal ou que trouxe frustração, por quê? Eu achei que lá ele não ia mais pegar infecção urinária, mas por que que ele pegou uma pneumonia? Por que que ele pegou uma gripe, um Covid? De lá ele saiu, foi para o hospital e não voltou mais. Uhum. Mas ia acontecer a mesma coisa dentro da residência da família. A gente trouxe qualidade para uma finitude. Ter rotina, atividade, novos amigos. Nós temos casos de idosos que em casa só ficava na frente da TV com a empregada, com a cuidadora, e lá tem amizade. Voltam a fazer atividades fora, que a família manda um motorista, busca, faz atividade, volta. Idoso que em casa não saía do quarto. Então você traz uma qualidade, você traz um respiro, uma finitude boa. Não se alimentava tão bem, era base de doce, café o dia inteiro. Lá ele tem uma alimentação melhor. A gente tem o dia da besteira, que vai chamar os residentes, conversar com a nutricionista, o que eu posso fazer de diferente para ele? Vai ser um hambúrguer, vai ser uma pizza? A família vai dizer, olha, ele gostava muito de se alimentar com isso aqui. Ele é muito do doce, ele gosta do salgado. Por que não manter uma cervejinha sem álcool? Isso melhora o ego masculino dos homens que moram com a gente. Um vinho sem álcool para quem pode. Porque o álcool, alguns podem, poucos, Depende da medicação. depende da medicação e tudo mais. Então a gente vai para a linha dos sem álcools, mas a gente tem tudo. Tem cerveja, tem vinho. Por que não fazer uma festa, um aniversário de um idoso? Eu gostava muito de fazer um churrasco, uma festinha. Por que não fazer um churrasco, uma cerveja sem álcool? Eles se sentem bem, deixar ele escolher a própria roupa, deixar ele falar, amanhã eu não quero acordar tão cedo, eu vou acordar um pouquinho mais tarde, o meu banho vai ser no final do dia. Tentar manter a rotina que ele tinha na casa dele, não aquele negócio tão engessado, trazer vitalidade de novo e passar isso para a família. Ou a qualidade que ele está tendo. E entender que eventualmente, por conta disso, talvez ele fique até um pouco mais suscetível à queda. Também. Mas qual que é a escolha aí, né? Eu não teria dúvida, né, de qual seria a escolha, né? Sim. Quantos residentes entram na ILPI que ganha peso, deambula melhor, tem uma comunicação melhor com os outros idosos. Porque se você está em casa, rotina nossa, filhos vão trabalhar, netos vão estudar, são poucas as famílias que se dedicam hoje ao idoso. E mesmo as que se dedicaram durante 5, 6 anos, tem essas situações. Tinha uma equipe de home care dentro de casa maravilhosa, mas a família cansou. É cama hospitalar, é enfermeira, é médico, é auxiliar 24 horas. Tirou toda a privacidade. Aí chega uma hora que ele fala, eu tô cansado. Eu quero ficar uns 2 meses sem aparecer aqui. Não, também não precisa tanto, vamos com calma. Vem uma vez por semana, mas é o que eu falo, vem na parte boa. Ele vai estar limpo, cheiroso, alimentado, bem medicado, mais feliz. Vem fazer o papel de filho, busca ele para almoçar, leva ele numa padaria no café da tarde e deixa que o dia a dia cansativo daquela família que traz essa carga de 5, 6 anos, 10 anos cuidando desse idoso, agora deixa a gente dividir essa carga, a gente divide a carga, a gente divide a situação, a gente divide esse pedacinho de história junto dessa família. Eu não posso chegar e falar, não vai mais acontecer isso. Eu não tenho como, nem eu e nem ninguém. Não tem LPI que faz isso, eu tenho certeza. Mas a família vem com essa expectativa, então é muita conversa. É conversa, é diálogo, ele visitou, sentou, como é que tá meu pai? Ele tá assim, aconteceu isso, quase aconteceu isso, passou por essa situação, o médico quer conversar com você, na próxima semana vai ter consulta. Não podemos esconder. Se deixar uma vírgula fora e a gente quebrou esse laço de confiança e segurança, esquece, você vai perder esse residente. Ele vai para uma outra ILPI, ou ele vai voltar para dentro de casa. O nosso serviço pode ser o melhor. Quebrou a barreira, acabou. E aí já começa a gerar conflito, né? Porque na minha casa não era assim? Por que isso nunca aconteceu? Isso quando ele chega com o diagnóstico correto, que às vezes ele vem com a metade dele. Outra metade a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Porque às vezes a família tem receio de falar tudo. Ela tá tão cansada e tão desesperada por ajuda, eu não vou falar que ele tem isso tudo. Será que vão aceitar? Mas eu gostei daqui, será que ela quer dessa forma?
Então a gente sempre busca o que mais gostava de comer, o que mais gostava de fazer, o que ele realmente tem, como é que ele estava nos últimos tempos. Você pode me passar os últimos exames, as últimas consultas médicas, para entender o além do que a família nos passa. Porque sempre vai ter um algo a mais. Por quê? Preciso saber de tudo? Sim, para eu melhor adaptar esse idoso com os outros residentes e eu melhor adaptar essa família nessa ajuda de serviço. Porque a gente vai, é o que eu falo, a gente está dividindo aquela carga do cuidar. E o cuidar é muito gostoso, é muito bom, é muito gratificante ver aquele idoso melhor, feliz, te incluindo na vida dele, que ele fala que gosta de você, que ele te ama. "Ah, eu vou falar para minha filha que você fez isso. Ai, aquela auxiliar me ajudou ontem à noite, eu contei para o meu filho". Isso é gratificante. Isso não tem preço para quem gosta do que faz. E isso vai aumentando o elo, né, com as famílias, com Muito. o próprio residente. É o que eu digo sempre assim pra Vanessa, a gente sempre tá mandando foto quando a gente tá no escritório, aí vem o idoso, entra, senta e fala: "O que que você tá fazendo?". "Ah, porque no passado eu fazia isso". Eu sempre falo pra Vanessa, pra mim tudo é foto. Eu sempre gosto muito de registrar fotos, né, eu sempre gosto de tirar fotos. Então eu sempre tiro foto com o idoso, eu tiro fotos do idoso comigo ali: "Ai, vem me ajuda, junta esses papéis aqui ó, coloca tudo certinho". Aí vai lá e começa, aí a gente começa mandando essas fotos para as famílias, elas começam a pegar uma certa confiança, né, também na ILPI, para poder ver que também ali o dia a dia dele não é só, ai, acordou, tomou café, levantou, fez atividade. Não, ele faz uma coisa além. Se a gente está fazendo alguma coisa, ai, vamos tomar um sorvete, vamos comprar um sorvete para eles, vamos. Começamos a entregar, eles comem, vai, vamos fazer tal coisa, vamos no mercado, peço autorização para a família, olha, estamos indo no mercado. Ai, cuidado com o meu idoso. Não, idoso não é mais seu, idoso agora é nosso. Essas brincadeiras que acabam trazendo a família mais próximo, ver que o idoso não é só aquele que fica no sofá sentado assistindo televisão. Então, assim, a gente faz bastante coisa para poder trazer a família um pouco mais próximo, né, que estava um pouco mais distante em casa, pelo fato do trabalho, voltar e ver ali. Ou sai de manhã, toma um café, quando volta ele está na cama dormindo. A família quando vai para uma LPI, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar encaixar os horários para poder ir visitar. Então, assim, é sempre bom trazer umas fotos para poder estar mostrando o que a gente faz no dia a dia para eles verem também o idoso comendo, se alimentando, eu É, desses tipos de coisa. aquece o coração, né. Incluir ele nas atividades. Vai dobrar uma toalha que chegou da rouparia, que vai para o guarda-roupa, se aquela idosa quer arrumar o guarda-roupa dela, por que que ela não pode? Deixa ela arrumar. Às vezes ela quer arrumar o guarda-roupa da vizinha, elas pegam roupa emprestada, elas fazem amizade, a turminha da bolsa, um dos residenciais, a rua de trás, ela é residencial. Então elas vão passear, elas pedem para abrir o portão, elas vão na rua, passeio junto com uma auxiliar, idosos, mais conscientes, senilidade 1, auxiliando o cadeirante. Por que não deixar, se ele pode, se ele consegue, se a auxiliar está por perto? Eles nunca estão sozinhos, sempre tem um monitoramento. Mas por que não deixar mais? Por que ela não pode escolher o que ela quer comer no cardápio? Ó, hoje a refeição é isso, o que que você quer comer? O que que você quer vestir? A gente não pode tirar isso deles. Eles não são, a gente não pode infantilizar. Ele não é aquele bebê que a mãe ainda escolhe por ele. Ele é um adulto que precisa de cuidado, teve muitas escolhas na vida, ele pode continuar escolhendo o que ele quer. Ah, hoje eu não quero fazer aula de música. Hoje eu quero, você pode me ver uma atividade para eu pintar? Ah, hoje eu não estou afim de fazer arte terapia, mas eu vou lá na sala, vou ficar um pouquinho no piano. Ok, fica um pouquinho no piano, fica um auxiliar com ele. Manter isso, incluir eles nas tarefas. Ah, eu trabalhava de professora, a gente está no escritório fazendo alguma coisa. Posso ler um livro aqui com vocês? Pode. Ah, o que que você está fazendo? A planilha? Eu gostava muito de planilha. Ah, é? Então vamos aí, tabuada. Por que não tirar 5 minutos do nosso tempo Uhum. e incluir ele no nosso dia a dia? Isso é tão importante para ele sai contando para o familiar, para o residente do lado, para a família que está visitando outro residente, porque ele faz parte. Ele não se sente como se ele estivesse envelhecendo. Ele tem um suspiro ainda de vida, né? Porque a gente trabalha
numa linha bem tênue, né, é a finitude. Então, trazer qualidade nesse momento, trazer a família para participar. E interessante como a gente percebe que dá para levar essa finitude para um outro patamar, né. Muito melhor a finitude assim do que em casa vendo TV com o cuidador, né. É. E acho que esse é o tipo de cuidado que a família precisa enxergar com cuidado para aumentar esse elo deles com vocês, né, Isso até, mesmo. né. E como que vocês acho que vocês trouxeram já um exemplo bem bacana, mas como que vocês enxergam também que vocês conseguem contribuir no aumento do elo entre a família e o idoso? Acho que vocês trouxeram exemplos ótimos, que é isso de mandar foto ali no meio do dia, né, Sim. você vê ali, dá aquela saudade, né, você vê lá: "Pô, ele tá sendo bem cuidado, que bonitinho, ele tá, né, ele tá comendo o que ele gosta, ele tá ajudando lá, que legal", isso querendo ou não, né. Mas isso é uma relação super positiva, mas vamos olhar também agora, vamos olhar não só para o cenário ideal, né, mas quando você tem ali, a gente sabe o que acontece, claro, né, e a ideia hoje aqui, eu quero tirar vocês da zona de conforto. Então, quando não é essa relação esperada do que a gente está comentando, quando você sabe que mandar aquela foto não vai surtir o efeito que você gostaria, quando você sabe que colocar o idoso para te ajudar a separar ali um papel, a família eventualmente vai achar que você está colocando ele para trabalhar para você, né, enfim. Como é que vocês costumam agir para aumentar vínculo entre vocês e a família, e principalmente entre o idoso e a família? Que estratégia que vocês costumam, utilizar para isso? Nós temos um bom exemplo no residencial que foi uma idosa, é uma idosa, ela está com a gente até hoje. A família, quando colocou, ela veio de uma situação do hospital onde era para estar de paliativo, segundo o hospital, tráqueo, GTT acamada e não falava com a família. Ela não falava com essa prima que cuida dela. Não falava como, Vanessa? De não poder falar o nome da prima. Ela entrava em surto. Não gosto, eu odeio, não é isso, aquilo. Ok. Aí como que a gente fazia? Passava as informações para o familiar, dia a dia, nós, casa e LPI passava informação. Aí como quem não quer nada chegava na idosa, ó, ela te mandou um beijo. Não, mas eu não quero saber dela. Tá bom, desculpa. Então, aos poucos, a gente foi vendo oportunidades de incluir o nome dela para essa idosa. Ela foi melhorando, a família investindo, vamos fazer fono, vamos fazer físio, vamos melhorar a dieta, o que que pode acrescentar mais os serviços que a casa tem. A idosa deu um pulo de melhoria ao ponto de tirar tráqueo, tirar GTT, se alimentar por via oral, de uma camada, hoje é uma cadeirante, não deambula sozinha, mas na cadeira de roda ela faz tudo. Começar a participar de atividades. E como quem não quer nada, a gente senta e começa a conversar com essa idosa, porque ela tem uma certa lucidez, sobre família, as outras visitas, dizer que gosta, que faz bem, a família ama, tá cuidando bem. Você vai amansando. Hoje, 4 anos e meio depois, a idosa aceita fazer festa de aniversário, que disse que nunca comemorou. A família recebe ela recebe a família, ela pede para a família vir visitar. A gente faz videochamada, a gente faz ligação de celular. Então, assim, essa idosa me mostrou que o amor e o carinho, ele passa por caminhos que a gente não espera. Uma pessoa que eu falo que ela era muito solitária, acho que essa é a palavra ideal, era uma idosa solitária, ela não entendia o que era dividir o dia a dia com alguém. Essa família foi chamada pelo assistente social para cuidar dela, nunca casou, nunca teve filhos, só que ela não aceitava a família. E a gente vai mostrando para a idosa e para a família o que a gente pode sem se envolver. A LPI nunca pode tomar as dores de lugar nenhum. Por quê? Eu estou sabendo de um pedaço da história. Eu não tenho 30, 40, 50 anos de história. Então, naquele pedacinho, como eu posso ajudar os dois lados, sem me envolver, mas trazendo a presença deles? Para mim, essa idosa é o melhor exemplo que a gente tem.
E hoje ela não passa uma semana sem falar com essa prima. Não passa. Foi aniversário dela agora recentemente. Teve festa, bolo, flores, surpresas. E uma idosa que, assim, se a sobrinha fosse, a prima, fosse levar o kit de higiene dela no residencial, ela falava, me deixa no quarto, eu não quero ouvir a voz dela. Uau. Nesse nível. Então, ela, para mim, é o exemplo de que o amor pode vencer. Ele quebra barreiras. Mas teve toda uma intenção nossa do residencial de tentar unir. Porque se você não tentar, vai ficar cada um no seu canto. Ó, ela tá assim, a idosa tá assim, ó, sua família mandou isso, acabou. E assim, pensando da maneira Tem que mais... humanizar. Exato. E pensando da maneira mais estúpida possível, se vocês não se envolvessem, talvez vocês tivessem menos trabalho até, Sim, né? com certeza. Tivesse que se indispor menos, né? Tudo bem, não quer falar? Ouvir menos. E às vezes a gente faz isso até para se blindar, né? Ah, ela não quer falar, então deixa, né? Tem a vida inteira, já passou. Imagina, a vida inteira não fez as pazes, vai fazer agora? Deixa Mais para ou lá, menos isso. né? A mesma coisa em algumas situações de doenças, adoecidos. Ah, não, mas a vida inteira ele não fez isso, por que eu vou querer que ele faça isso agora? Por que eu vou estimular a fazer uma fisio? Ele nunca fez. Deixa ele sentadinho no sofá vendo TV, assistindo o jogo. Não, vamos fazer. Põe a bicicletinha na frente dele enquanto ele tá vendo o jogo, vê se ele faz. 5 minutinhos. Para quem não fez nada, 5 minutinhos é uma vitória. 5 vai para 10, que já vai fazer amizade com o residente, com o idoso do lado, vai dizer, não, fiz 10 minutos, e você? Tem disputa entre eles. A mesa do grupinho, tem inimizades também, não podemos esquecer isso, quando estão de mal, pede a nossa ajuda. Ai, fez isso, não quero mais falar com ela. Tira da minha mesa, não vai almoçar comigo. Tá bom, a gente cuida. No dia seguinte, estão almoçando juntas. Mas tem inimizades, tem romance, tem ciúme da auxiliar. Eles pegam uma afinidade, não adianta. Eu falo, se torna uma grande família. A gente faz parte de várias famílias e se torna uma grande família. Festas, eventos, comemorações, quando todas as famílias estão juntas, a gente gosta de dar esses exemplos do nosso dia a dia. Para a família ver que o que ela passa, a outra família também passou, passa com outro idoso. As famílias se tornam amigas, trocam mensagens, celulares, informações. Não adianta, no final a gente é uma grande família, dividindo o fardo do cuidar. Eu não vou conseguir fazer nada além disso. Eu vou dividir o fardo do cuidar. Agora, um assunto, eu vou evoluindo no nível do assunto delicado, Da da complexidade. complexidade do assunto. E como lidar com aquelas famílias que têm, assim, aqueles comportamentos mais extremos, né? Que é tanto aquela família que é super controladora, e o outro extremo, a família super ausente. Que vocês costumam usar de ferramenta em ambos os casos? As ausentes mais práticos de poder conversar é aproximar, né? Ligação, marcar uma conversa. Mas tem família que não aceita, fala: "Não, eu não quero", ou o próprio idoso, Já tivemos. Não quero. normalmente o idoso ou família? Família. Família que não quer. Não quer visitar. Não vou visitar, só me liga quando precisar de alguma coisa, pode mandar foto, mas eu não consigo estar no residencial. E normalmente você acha que isso é pelo desgaste do cuidar ou não? É a Um vida, histórico da é o histórico vida, da vida. de longos anos, é. Aí esse idoso, a gente fala que a gente acaba adotando ele. Ele acaba sendo adotado pelo residencial, pelas funcionárias, cuidadoras, auxiliares, outras famílias. Eu tenho família que não sabe ir no residencial visitar seu familiar sem levar algo para todos os idosos. Adoram os idosos. Então a gente vai dosando isso, faz com que o idoso não se sinta abandonado desta situação da família que não quer. É o que eu falo, a gente tenta fazer os vínculos, mas eu não posso tomar as dores e não posso defender nenhum lado nem outro. Então eu vou até onde eu vejo que eu posso. Se eu achar que dali para frente eu estou invadindo um espaço que não é meu, aí a gente tem que tirar o pé. Eu preciso respeitar essa história de vida, né? Aí fica algo mais frio, fica mais
robotizado, vamos se dizer, ó, tá acontecendo isso, assim, assim, ele tá bem, pronto, acabou. Não envolve muito sentimento, muita emoção. E os super protetores, esses, eu vou te falar que às vezes uma foto pode acabar com o dia de todo mundo. É mesmo. Mas o excesso de amor, porque isso é excesso de amor, excesso de proteção, mas o que está por trás desse excesso? Aquela carga, aquele trauma, será que essa família ainda não está se sentindo uma sensação de abandono? Então eu vou cobrar o máximo possível para tirar dela a sensação do abandono? Pode ser, então aí que eu falo, a gente tem que cuidar da família e do residente. Às vezes o azul da camisa não combinou com o verde da bermuda e isso vira um conflito. Mas neste conflito a gente vai pegar a brecha e passar todos os pontos positivos. Ele tá bem, ele se alimentou, ele ganhou peso, a marcha melhorou. Não vamos mais cometer o erro de pôr a roupa de como você não quer. E isso não é um exemplo tão E hipotético, né? Isso daí vai acontecer mesmo, né? todos os dias. Todos os dias. Residentes que chegam que estava muito tempo sem conseguir escovar um dente, sem tomar um banho, se alimentando mal, porque a família está cansada, não tinha onde buscar recurso, não entendia como cuidar. Ela fazia dentro do que ela sabia o máximo possível do que ela conseguia. Mas às vezes o buscar ajuda é pôr na mão de um profissional qualificado. O cuidador, o auxiliar de enfermagem, a enfermeira, o médico tem qualificação para cuidar. Então a gente divide esse fardo. Aí por eu dividir, eles entendem que vão ser completamente rigorosos. Eu pedi para você cuidar dele para mim. E outra, eu sempre falo, estou cuidando da joia de alguém. Então eu preciso cuidar melhor do que eu cuidaria do meu ente querido. Porque é a joia preciosa de alguém. O que eu vou fazer para ele de tão bom que eu gostaria que fizesse para o meu pai, para minha mãe, para os meus avós? Só que tem família que vem com conflitos pequenos, visto por nós, pequenos, porque a gente entende toda uma evolução desde que ele entrou no residencial. Aí a gente traz a família para a realidade. Não vai mais acontecer, mas quando ele entrou aqui, lembra que a marcha era diferente? Olha como ele está andando bem. Vou te mandar um vídeo para você ver que nem na barra ele fica mais, ele já consegue andar de mão dada com a auxiliar. Para tentar tirar aquele conflito daquela situação da roupa, o calçado, e mostrar a importância de algo maior. Não que isso não seja importante, para aquela família é importante, tem um significado, mas não deixar que isso tome uma proporção ao ponto de chegar na equipe e falar, gente, vamos dar uma atençãozinha para a roupa desse idoso? Nossa, mas reclamou da roupa? Reclamou, para ele é importante. A gente tem que entender que para ele é importante. E é importante para ele também, imagina, entender que tem cuidados que só ele vai conseguir dar do jeito que ele quer, e tem cuidados que eventualmente são mais importantes, mas que ele não conseguiria dar, Isso né. mesmo. Então, por isso que é legal o exemplo que você deu da marcha e tal, porque eu acho que isso vai colocando as coisas no devido lugar, né, porque quando Cada um no ele seu fala assim: "Ah, não penteou o cabelo para o lado que eu gosto. Então, mas deixa eu te mostrar a marcha dele como melhorou". Ele vai falar: "Ai meu Deus, eu tô aqui falando do cabelo e olha só". E lá eles estão fazendo ele voltar a andar, né. mais ou menos isso. E quando começa algumas situações, que começa a se repetir demais, que para nós tem uma importância diferente, não que para a família não seja tão importante, a gente tenta aproximar essa família. Vamos aproximar, vamos trazer ela mais para o residencial, visitar mais, conhecer. Você consegue levar ele um dia para almoçar? Ele está pedindo para almoçar fora. Que roupa que você quer que eu coloque? Como que você quer que ele esteja? Porque o combinado é, eu vou cuidar do dia a dia para você ficar com a parte boa. O que seria a parte boa? Você vai vir, ele vai estar bem cuidado, alimentado, bonito, cheiroso. Ele vai tomar banho todos os dias, ele vai se medicar todos os dias, coisa que às vezes ele não conseguia na casa dele. Aqui ele vai fazer de uma forma tranquila, serena, respeitando esse idoso, o espaço dele, o limite dele, que também não dá para virar um gesso, né? Todos acordam no mesmo horário, comem no mesmo. Não dá, porque são pessoas diferentes. Uns querem tomar banho final de tarde, outros querem tomar banho de manhã.
Um é acostumado a almoçar 2 horas da tarde. Como é que eu vou botar todo mundo para almoçar 11h30? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Qual é o período de almoço? Qual é o período do café? E passar isso para a família. A gente ajusta para que esse grande grupo, e LPIs com 15, 20, 30, 60 idosos, como que esse grande grupo vai conseguir ter uma rotina, mas que não fuja muito do que ele tinha, porque por 70 anos ele fez daquele jeito, como que vai chegar no residencial? Eu vou dizer para ele, ó, agora você vai começar a almoçar às 11h30 da manhã. Não dá. E a família, mas 11h30? A gente tinha costume de almoçar 2 horas da tarde. Então você tem que ter esse ajuste, esse jogo de cintura. E trazer a família para a realidade. O que a gente pode e o que a gente não pode. O que é nosso e LPI, o que é da família, que a família tem que fazer, porque nós não somos donos dos idosos, e o que é do hospital. Eu acho que o maior conflito que começa a ter com familiares é quando ele tenta ou não entender, ou não conhece, ou não estudou direito. Então, vai da gente também mostrar para ele o que é, pedir para ler, estudar, compreender o que é o nosso espaço ILPI, o que é o espaço hospital, o que é o espaço família, o que é o espaço clínica geriátrica, que é diferente da ILPI, o que tem de serviços a mais na clínica geriátrica que a ILPI não tem, porque são dois serviços, mas são diferentes. Uma tem mais coisas que a outra não tem. O que você procurou para o seu residente, para o seu idoso? Qual o serviço? O que você, quando buscou o quê? Então, isso, toda conversa, reunião, apresentou a casa, sentou com a família, qual é a expectativa dela, você tem que deixar claro. Em uma conversa, não, em 20 conversas. Sempre tem que frisar a mesma coisa. Sempre. Para o bem-estar do idoso. Às vezes o idoso confunde. Não, mas aqui eu não posso fazer isso? Eu não posso sair a hora que eu quero? Eu vou chamar o Uber. Não, eu tenho responsabilidade sobre o senhor. Vou avisar seu familiar, o familiar vai te liberar. Você não está preso. Mas também não posso abrir a porta e dizer vai passear, que se você não voltar, é complicado. Complicado. É É bem complicado. isso mesmo. Me veio uma dúvida agora, não sei se vocês têm notícia disso, mas fora do Brasil, Europa, vocês sabem, funciona do mesmo jeito, assim, o pessoal tem essa flexibilidade de horário de alimentação e tal, vocês têm notícia disso, não? Olha, o que eu entendo depois que começaram a ter esses eventos, cursos, congressos, fóruns, que começaram a falar mais da ILPI, da casa de repouso, mostrar o nosso serviço, é que a Europa está muito mais evoluída que a gente, né? Os adultos, as pessoas se preparam para uma velhice, se prepara para ter mais idade. Onde eu vou querer morar? Então tem tudo que é tipo de casa. Uhum. Tem aquela que eu estou bem, eu faço atividade, eu trabalho e eu moro numa comunidade de idosos. Tem aqueles voltado que é uma hotelaria, um hotel. E tem a flexibilidade do ir e vir. Lógico, vão ter situações que a doença já deixou ele debilitado ou limitado, e aí ele vai estar num residencial com mais limitações. A gente tem hoje residenciais que dividem, tem muitas unidades, e divide senilidade 1, 2, 3 e paliativo. Lógico que no de paliativo não tem o ir e vir, né? Mas a Europa está muito mais evoluída que a gente. Eles se preparam para envelhecer, envelhecer com saúde, envelhecer saudável, se alimentam melhor. Tem uma busca por saúde do idoso melhor, entende que a musculação é importante, sem músculo a gente não sobrevive bem. Então, com certeza lá é o nosso exemplo. Residenciais completamente diferentes. Às vezes é uma vila com várias casinhas, e aí você só vai para uma casa central quando você está mais adoecido. Temos no Brasil algumas situações assim, mas a cultura ainda do brasileiro eu vou buscar uma LPI quando o meu idoso adoeceu. Ele não vai buscar uma LPI porque ele quer morar com outros idosos, ele quer fazer o que os idosos fazem, viajar, curtir e ali ficar envelhecido. A Europa tem, a Europa já faz isso. É outro nível educacional, Eu falo que ele é nosso espelho, né? A Europa tem que ser nosso espelho. sim.
quais são os conflitos mais comuns que vocês observam dentro da ILPI no dia a dia? E pode ser qualquer tipo de conflito, pode ser até entre, família, idoso, equipe de profissional idoso, equipe família. Qual é o tipo mais comum, mais corriqueiro e o que que vocês costumam fazer ali para não ganhar uma proporção maior? Os maiores conflitos, Os mais comuns. os mais comuns. O primeiro é o entendimento da família do que é o nosso serviço. A gente precisa deixar tudo muito bem claro. Por quê? Ela vem com uma expectativa muito grande. Por exemplo, eu sou uma LPI. O idoso começou a descompensar de alguma forma, ele está rebaixando. A equipe de enfermagem está aí, as cuidadoras e auxiliares. Pelo menos nas nossas unidades, a gente trabalha com cuidadoras e auxiliares. Ela viu que está tendo rebaixamento, sinais vitais. Qual é o protocolo? Falar com a enfermeira vai falar com o médico, dependendo da situação, vai falar com a família que tem que ir para o hospital. A enfermeira ligou para a família, mas vocês não podem fazer um soro aí na casa? Tenho que ir para o hospital? Por quê? Infecção urinária? O que aconteceu? O que vocês não viram que pegou uma gripe? Então, o que é o nosso trabalho? Não, mas não tem só enfermeiras trabalhando aí? Não, nem no hospital é só enfermeiras. É uma equipe de auxiliares, técnicos e enfermeiros. Tem enfermeiro do setor, tem enfermeira do residencial. Então, elas confundem muito. Ah, é só cuidadora? Não, mas cuidadoras formadas, especializadas em idosos. Auxiliar de enfermagem, mas ela não pode passar um soro? Não. Aí a gente precisa da enfermeira. Sacou uma sonda, naso? Mas vocês não podem colocar na casa? O médico, se ele puder colocar, chamar a equipe de raio-x, aí vai poder fazer. Então, o maior conflito é esse. A família está super contente com tudo, feliz, participativa, ativa. Foi para o hospital, aí aquela ida para o hospital normal, nós vamos adoecer, nós vamos ficar mais velhos, as doenças vão evoluir, vai acontecer, a gente não tem como evitar isso. Mas por que ela está indo para o hospital? Mas ela está desidratada. O hospital falou que ela está desidratada. Vocês não deram água. Aí o que a gente faz? Sistematiza a casa, passagem de plantão, todas as informações, médico, enfermeiro, todos os prestadores de serviço, de equipe que são multidisciplinares, físio, tudo documentado. Veio do hospital, internação de 5 dias, abriu uma escara. A gente não pode julgar, né? Nossa, mas abriu uma escara em 5 dias no hospital? Não trocou a fralda? Não fez a mudança de decúbito? Essa escara vem evoluindo, põe tudo em sistema, bate foto, documenta o que usou, o que não usou. Porque a hora que a família tem dúvida, senta, conversa, mostra, explica. Ah, mas quem? É só a gerente da casa? É só os proprietários? Não, todos que participam. Se é o fono, se é o físio, se é o médico, se usou o estomoterapeuta. Porque a família tem que entender a diferença. Às vezes nós somos cobrados por um serviço que é além do que a gente pode, que é o serviço hospitalar. Nós não somos hospital, mas a gente tem uma qualidade de serviço melhor que o idoso que está dentro da residência dele. A gente é uma extensão da casa dele, dos cuidados da casa dele, com um olhar para a área da saúde, mas não somos hospital. Ele vai adoecer, ele vai para o hospital, ele vai ficar ruim. Ele pode ter uma parada, chamar a ambulância, SAMU e não dá tempo. Vai acontecer. E nós não podemos nos frustrar, a família não pode se frustrar. Então é deixar tudo muito claro. Ah, se eu deixar aqui, ele vai parar de cair, né? Não, ele não vai parar de cair. Ele pode cair menos. A gente vai fazer de tudo para evitar. Mas eu não posso falar que ele vai parar de cair. Principalmente se a marcha melhorar e ele começar a andar melhor. Aí, às vezes, eu preciso do calçado apropriado, a família não quer trazer. Mas se ele tropeçou e caiu, mas você não viu? Então, é conversa, para não quebrar aquela linha tênue que a gente tem, de confiança, segurança. Não, o residencial fez, me avisou, o médico me chamou, o fisioterapeuta pediu, realmente não levei no período correto.
Porque a gente pede as necessidades. Conforme a doença evolui ou conforme o idoso melhora, a necessidade dele muda. Eu preciso de um calçado melhor, mais seguro. Eu preciso de uma alimentação melhor. Abriu uma escara, está sendo cuidada por estomoterapeuta, eu preciso de um suplemento diferenciado. O residencial, ele não entrega isso. Se entregar, é algo à parte. A família vai cuidar desse idoso. O que é responsabilidade da família, eu não posso pôr no meu colo. Eu tenho que deixar no colo da família. Então, assim, sistematizar. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente fez foi colocar sistema na casa, melhorar a medicação, né? Colocar tudo via sistema, box, sistema para enfermagem, onde você está no celular, no tablet, o médico da casa dele tem acesso à prescrição. A família liga, arruma ele amanhã, tô levando ele na consulta médica. Ótimo, em 2 horas, a gente tira tudo do sistema que ele precisa dos últimos 30 dias. Então, aquela consulta do neuro, do psiquiatra, do geriatra dele, ele leva impresso o que aconteceu com o idoso de 30 dias, tudo, sinais vitais, se comeu, se não comeu, o que aconteceu, como é que estão as necessidades básicas. Então, isso é muito importante, isso traz qualidade. Eu acho que também um outro ponto que a família também não entende são os protocolos que os residenciais têm, né. Vamos supor, o idoso ficou rebaixado, a equipe de enfermagem vem informar a enfermeira vai lá, vai olhar, vai analisar, vai passar para o médico da casa. Depois que o médico da casa passou a conduta, ela vai informar a família se tem que ir a um hospital. Só que eu acho que a família, conforme vai visitar o idoso, encontra muito a gerente da casa, vai lá: "Por que que a gerente não me avisou? Por que que a enfermeira tem que avisar?". Que eu acho que todo um protocolo que um residencial tem que ser seguido. Eu acho que cada um tem a sua responsabilidade ali. Então isso acaba gerando um conflito entre família e LPI, porque não entende que não é a gerente do residencial que tem que estar ali mandando mensagem todos os dias para a família quando o idoso está no hospital, e sim a enfermeira, que tem que perguntar, passar para o médico da casa, para a gerente, para o dono do residencial, e ali colocar tudo em sistema, como ela falou, porque tudo é um respaldo para o residencial também, E né. para a própria família, se precisar entender o que aconteceu, tá tudo documentado. Às vezes o próprio hospital pede a prescrição, as últimas informações, você busca rapidinho e entrega para o familiar que está lá. Outra coisa também muito importante, idoso internou, família não pode estar lá. Você não pode mandar alguém do plantão? Não, eu não posso. Você quer que eu consiga uma cuidadora para você para ficar no hospital? Eu consigo. Eu vou ver como que funciona esse trâmite, eu vou te auxiliar a encontrar alguém e você negocia. Mas não vai alguém do plantão? Não. Eu trabalho no residencial, eu não trabalho no hospital. Por que que a cuidadora, mas eu fui visitar no sábado, a cuidadora não falou isso para mim, a enfermeira me avisou. Sim, porque existe um protocolo. Porque às vezes o olhar da cuidadora é diferente do olhar da enfermeira, que é mais técnico, é diferente do olhar do médico. A gente percebe o idoso no olhar. Às vezes eu chego no residencial, a gente olha, vai dar um beijo em todo mundo, vai falar com as funcionárias, ver se está tudo bem, se precisa de alguma coisa. Eu falo, ó, presta atenção na idosa X, ela tá diferente hoje. Pede para aferir os sinais vitais mais vezes hoje. Não sei se vai gripar, tô sentindo ela um pouco rebaixada. Tá diferente. A gente já reconhece pelo olhar, pelo jeitinho. Mas eu não posso falar isso para a família. Tô me embasando no quê? Porque eu achei que de repente ela não dormiu bem, não tá legal? Eu vou assustar essa família? Ah, tem um protocolo. Opa, teve mudança aqui, vamos falar com a enfermeira avaliou, vale agora o olhar mais próximo do médico, porque ele vai toda semana, mas se necessário, tiver que passar no residencial antes disso, ele passa. Ele vai olhar, ele vai analisar, vai consultar, agora vamos avisar a família. E às vezes a família não entende. "Ah, mas eu estava lá sábado, a auxiliar não falou isso pra mim". Porque ela não vai falar isso pra você. "Ah, mas por que estão me escondendo?". Não, porque a gente tem um protocolo. Já pensou? Eu peço pra você levar no hospital, porque eu achei que ele não estava legal. Chega no hospital, não tem nada, nenhum sinais vitais alterados. O hospital acaba com a nossa vida. Por que que mandou? A família vai acabar com a nossa vida. Me tirou de casa, eu deixei aqui pra cuidar, aí você pediu pra eu vir aqui à toa.
Então, é muita conversa, é muita transparência. É conversar, é explicar. Ah, mas não era isso que eu tinha entendido. Então, vamos documentar? Tá tudo documentado, porque não adianta, é a minha expectativa, é a sua expectativa que vai ser diferente da expectativa dela. Às vezes, entre irmãos, a expectativa muda. Não, mas a minha irmã contratou, ela disse para mim que era assim. Então, vamos juntar todos para mostrar e explicar novamente, não tem problema, a gente explica. O que ela falou tá correto, mas essa partezinha aqui é o que a gente tem que alinhar, que ela não é bem assim. E isso a gente vai ter todos os dias. Vão reclamar, vão falar que não foi bom. O idoso pode ficar com a gente 3 anos. É uma vírgula para acabar com a nossa raça. Faz parte. Nós temos que aprender a dominar essa situação dentro da gente. É passar isso para a equipe se frustra. Nossa, a gente fez tanto por aquela idosa. A família veio aqui, buscou, acabou com a minha vida. Mas será que ela não... Calma. Ela tá assustada, ela tá preocupada, o idoso dela tá doente. Então você tem que também cuidar do seu funcionário. Mostrar para ele que o que ele tá fazendo o melhor. Dentro do que ele sabe, do que ele estudou, o protocolo que ele segue, que a empresa tem. Então, às vezes, você tem que amparar o funcionário, porque ele se frustrou com algo. Nas perdas, o funcionário abala, a gente se abala. Eu choro uma semana. Porque não adianta, a gente pega, a gente agradece por fazer parte desse período, dessa história, porque a gente fez parte, não tem como dizer não, Claro, é. né? E todo dia ali, né? E todo dia, então, conflito vai ter. É a roupa, é o cabelo. Ah, mas por que você não vai no hospital? Acontece da nossa enfermeira ir, principalmente por ela trabalhar em alguns hospitais. Ela vai. Aí, quando ela vai, nossa, vocês vieram, que legal, como já aconteceu. Não, mas por que você está perguntando da minha mãe? Não, ela está no hospital, ela não está com você, não precisa me ligar agora. Quando ela voltar, eu te dou a informação. Então, assim, às vezes a gente não sabe direito como É o agir. estilo da família. É o estilo da família. Tem família que quer você ligando todos os dias. E tem família que, se você ligar 2 vezes no mês, ela vai dizer, mas eu botei ele aí para eu ter um pouco de paz, você me ligou pela 2ª vez no mês. Então, é entender o perfil da família. Diminuir as expectativas e mostrar o que é o nosso papel. Daqui para trás é a família, daqui para frente é o hospital. Eu estou no meio do caminho. Eu estou ajudando no meio do caminho a diminuir a carga. E trazer isso para as funcionárias, para toda a equipe, porque às vezes uma família vai, nossa, mas eu achei aquele prato tão... Ele estava mais pálido, não estava tão colorido. Deixa eu experimentar, a cozinheira ouve. Ela fica extremamente chateada, ela faz com amor, com carinho, tem uma nutricionista por trás, tem um curso técnico de nutrição por trás. Fala, calma, às vezes ele não tá bem. Tá tudo certo, vai dar certo, fica tranquila. A gente preza muito em os idosos não perder peso, né? Então, a gente fica muito em cima de nutricionista, suplementação, melhor alimentação, alimentação de qualidade, trazer a família para entender que quando ele começa a perder peso, chega um momento que é da doença, não tem o que fazer. Você pode dar 2.000 calorias para eles, 3.000 calorias, eles não vão ganhar peso. É a doença, tá perdendo musculatura, não temos o que fazer. Mas o que a gente pode melhorar? Vamos trazer os de sonda naso que tem a chance de tirar a sonda. Vamos trazer uma alimentação por boca, uma alimentação por conforto, por prazer, aquele chocolatinho que pode, aquele pedacinho de pizza no dia que vai comer uma pizza, vamos fazer. E tem família que, não, nossa, que absurdo, não trouxe ele para cá para comer uma pizza. O que ele mais gosta? Como que eu posso ajudar melhor? É assim, é todo dia conversar com eles. A cada visita, não deixar ele visitar só o idoso. É pedir o feedback. Como é que tá o residencial? Você viu alguma coisa que você não gostou? Você ouviu algo que você não gostou? A gente está trabalhando com pessoas, funcionários, um dia tá bem, outro dia não tá. A gente um dia tá bem, outro dia não tá. Ah, eu passei por essa situação, eu não achei legal. Vou fazer de tudo para melhorar. E o que você acha que pode melhorar? O próprio residencial. A gente teve várias melhorias por dicas de família. Uhum. Vocês acham de fazer assim, ó, na minha casa funcionava assim. Será que não pode funcionar para mais alguns aqui dentro? Então, muito das nossas melhorias, conhecimento, buscar atividade, esses brinquedos educativos para adultos.
foi dicas de família, o que fazer, o que não fazer. A gente cresce junto, a gente vai aprender junto como cuidar melhor dele. Mas conflito, a gente tem que aprender a ter eles todos os dias. Todos os dias. Você foi desumana. Respirar, entender que de 30 idosos eu escutei um não e seguir. Não é fácil Não em é alguns fácil no momentos. nosso dia a dia também. Dá vontade às vezes de dizer: "Será que eu tô no caminho certo?". Aí você chega lá no residencial no outro dia desanimada, porque você no dia anterior falou: "Nossa, será que é isso que eu queria? Foi pra isso que eu estudei?". Aí vem aquele idoso na sua sala, você vai dar oi pra todo mundo, ele: "Ai, te amo tanto. Ai, eu falei tão bem pra minha família". Eu tô no caminho certo. Eu amo o que eu faço. Eu falo que são os meus avós, os meus familiares, os meus idosos. Defendo os meus idosos. Às vezes tem conflito de família entre eles, irmãos. X situação familiar, problemas familiares. Tenta trazer isso para dentro do residencial porque precisa de uma assinatura ou de um documento do idoso. A gente fica monitorando. Se eu vejo que o idoso agitou, que ele não ficou bem, a família veio, trouxe a bomba, foi embora, deixou esse idoso adoecido, ele chorou, ele não comeu, ele agitou, eu vou sentar e conversar com essa família. Você não está conseguindo me ajudar, eu não vou conseguir te ajudar mais, porque você vem com tal situação, descompensa, cai sinais vitais, prostra. É, Então, ou a gente resolve algo de uma forma lá fora para não agitar aqui dentro, e você faz com ele o que você precisa, porque é o familiar de vocês, ou eu vou conversar e a gente vai tentar se entender que aqui dentro assim não vai acontecer. o seu papel é o bem-estar dele, né? Eu preciso defender esse idoso, Sim. independente do que está acontecendo lá fora. Eu falo para eles: vocês têm alguma situação para resolver, algum conflito? Da porta para fora. Você pediu a minha ajuda para cuidar. Da porta para dentro é o bem-estar dele. Se lá fora vocês têm outros problemas para resolver, não compete a mim. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas eu não vou me envolver e ele não vai descompensar por causa disso. Porque já tivemos situação que a família vem, discute, desentende, é oficial de justiça, é advogado, é isso, para carro de polícia na frente da porta e idoso fica uma semana chorando. Não come, não quer sair do quarto. E não foi o meu cuidado que fez isso acontecer, não foi a evolução da doença dele que fez isso acontecer. Então vamos conversar com sua família. Vamos trazer o médico para conversar junto. Vamos dar propriedade para essa conversa. O que precisa ser resolvido entre vocês, que é importante resolver, mas que não traga esse resultado. Uhum. Como eu posso te ajudar a resolver isso, mas que aqui seja prazeroso para vocês, para o idoso. Então, às vezes, a gente tem que enfrentar e falar: eu não estou me envolvendo, mas eu preciso cuidar melhor dele, você não está deixando. Para eu te ajudar, você tem que me ajudar também. Senão não funciona só eu tentar. Então é muito assim o nosso papel às vezes. Muito bom, meninas. Adorei o papo. Passou o tempo, a gente nem percebeu aqui. Infelizmente, estamos finalizando, mas queria agradecer muito a presença de vocês. O papo foi maravilhoso. Não só um papo a esmo, mas assim, muita lição aqui no que vocês trouxeram, embasado em muito tempo de LPI e vocês duas ali à frente nessa gestão de conflito. A gente percebe que é vocês que estão ali resolvendo isso no dia a dia, dando suporte para o time, né, até para a liderança, para o enfermeiro, para o cuidador, etc. Mas é vocês que estão ali liderando essa gestão de conflito, de fato, e com exemplos extraordinários aqui para, né, para servir de lição mesmo, com dicas importantíssimas, né, para as pessoas, né, dentro das suas próprias LPIs, e é muito bom o jeito que a gente trouxe aqui esse papo, com toda essa transparência, né, deixando tudo na mesa para todo mundo perceber que não é só com você, né, que acontece, É né. verdade. Toda LPI que a gente parar para falar, e a gente sabe disso, tem esses problemas, e vocês trouxeram aqui alguns exemplos e formas de contornar vários tipos de conflitos, que realmente fica como uma baita lição. É isso mesmo, a gente que agradece, em nome das ILPIs, das famílias, e que cada vez mais
as pessoas busquem o conhecimento. Cada vez mais tem espaço para a gente conversar, dialogar, estudar, um curso, um fórum. Graças a Deus a gente vem evoluindo muito nessa verdade. busca para entender o que é o nosso serviço, o nosso trabalho, a importância e é o nosso futuro. É onde nós vamos parar, é o serviço que a gente vai usar e que a gente tenha cada vez mais conhecimento do que é. E tirar da cabeça, a gente não está abandonando, a gente está aprendendo a cuidar, a gente está aprendendo a ficar velho. Essa que é a verdade. Parabéns, Isso é meninas, verdade. muito bom. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado a vocês por terem ficado mais uma vez com a gente aqui até o final desse episódio. Um papo excepcional, assim, muito envolvente, até emocionante. Então, agradeço mais uma vez. Obrigado, até a próxima.